Opa, e aí galerinha, tô começando mais uma videoaula hoje e na videoaula de hoje teremos um pouquinho sobre história. Os conteúdos de história serão rebeliões liberais, nacionalismo e unificações e também um pouquinho sobre expansão imperialista. Então vamos começar. Antes de se compreender as revoluções liberais na França, é necessário primeiro entender o contexto daquela época. Qual era o contexto? Muito simples. A França havia acabado de sair da Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte havia saído do trono. Foi então que surgiu a restauração da dinastia dos Bourbon. Essa dinastia possuía como principal característica a retomada do absolutismo. Relembrando, o que era absolutismo? Absolutismo é quando o rei ele está no poder de tudo, ele está centralizado no poder. Ou seja, o governo é o rei, praticamente. Essa dinastia também foi conhecida pela violenta repressão às oposições liberais e também a censura à imprensa. Com tudo isso que eu falei, era óbvio que começaria a surgir movimentos que eram contra essa dinastia. E então, com o surgimento de problemas econômicos, a insatisfação popular começou a aumentar cada vez mais. Foi aí então que surgiu a rebelião de 1830. Como é que foi essa rebelião? Forças liberais se juntaram e depuseram um rei. E nessa que eles depuseram, eles colocaram outro rei no lugar. Qual era esse rei? Esse rei era o Luís Felipe de Orleans. Este rei, vale lembrar que ele apoiava muito a oposição liberal. Ok. Este rei, nesse caso rei Luís, né, ele foi muito conhecido como rei burguês. Vale ressaltar que ele não era burguês de fato. Ele foi conhecido como rei burguês porque ele apoiava muito os interesses da burguesia. Vale lembrar que era da alta burguesia, tá bom? E isso é claramente perceptível em suas iniciativas, como por exemplo o desenvolvimento dos setores financeiro e industrial da França. Desenvolvendo esses setores, ele obviamente iria aumentar cada vez mais o lucro da burguesia. Ele também teve o objetivo de seu governo, que era garantir a ordem social e estimular o desenvolvimento econômico, ou seja, estimular o lucro da burguesia. Vale lembrar, da alta burguesia. Todos esses fatores que eu falei agora, da rebelião de 1830, irão gerar futuramente a rebelião de 1848. E como é que ela foi? Essa rebelião ela começou mais ou menos em 1846, quando uma sucessão de problemas econômicos e dificuldades políticas começaram a surgir na França. Esses problemas começaram a fazer com que surgissem certas forças contra o governo de Luís Felipe. Vale lembrar que isso não aconteceu simplesmente por causa disso. Aconteceu também porque o rei Luís, ou então o rei burguês, tanto faz, ele não garantiu a distribuição de renda e muito menos direitos sociais para os trabalhadores, justamente porque ele favorecia demais a alta burguesia e estava preocupado demais com o setor financeiro. Foi então que começou a agravar cada vez mais a miséria no país e a crise começou a ser sentida pela população. Foi então que a pequena burguesia e o operariado se uniam temporariamente para depor o rei Luís. Esse movimento de depor o rei Luís foi chamado de Revolução de 1848, que, como o próprio nome já fala, aconteceu em 48. Surge então o governo provisório. O governo provisório ele teve algumas características. Entre elas, vale citar que acaba com a monarquia constitucional e vem a república. Também promoveu grande liberdade à imprensa. Vale lembrar que a dinastia dos Bourbon eles proibiam a imprensa de publicar tudo que eles viam, não é? Ele aboliu a escravidão nas colônias francesas e também estabeleceu o sufrágio universal. Entre estes aconteceu também alguns acontecimentos marcantes, mas antes de se explicar isso é necessário primeiro entender como que aconteceu, como é que eram as forças da Revolução de 1848. Naquela época, a pequena burguesia e a média burguesia se uniram com o operariado, como eu tinha falado antes. Porém, ambos tinham objetivos diferentes. O operariado ele tinha o objetivo de promover um sistema socialista, ou seja, um sistema igualitário. Porém, a pequena e média burguesia eles estavam querendo apenas conseguir mais lucro ainda. Ou seja, vamos entender direito. Rei Luís ele estava favorecendo principalmente a alta burguesia. Então, a pequena e a média burguesia, obviamente, não ficaram contentes com isso. Então, eles se uniram com o operariado. Porém, estes não tinham o mesmo objetivo, igual eu falei antes. Então, o que aconteceu? Aconteceu simplesmente um massacre do movimento socialista, em junho de 1848, ou seja, eles começaram a lutar entre si.
E também teve um grande golpe de estado e a coroação de Luís Bonaparte como Napoleão III, tá bom? Foi aí então que acabou mais ou menos a rebelião de 1948. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Opa, galerinha, estamos de volta e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a unificação da Itália. Ok, vamos começar então. Depois da Idade Média, a Itália não era necessariamente um país, a Itália era apenas a Península Itálica. Como que era mais ou menos isso? Muito simples. A Península Itálica era uma região dividida em várias unidades políticas independentes entre si. Ou seja, não havia interação, não havia um país naquela época. E isso se deve principalmente ao Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi aquele congresso que dividiu as terras depois que Napoleão foi preso. Ou seja, Napoleão governou grande parte da Europa, porém depois que ele foi preso foi necessário redividir essas regiões. Foi aí então que algumas regiões da Itália acabaram se perdendo, acabaram indo para outros países, tá bom? Foi aí então que começaram a surgir a luta pela unificação. A Itália, a Península Itálica, né? A Península Itálica começou a passar por uma série de transformações que foram principalmente desencadeadas pelo desenvolvimento industrial, ou seja, pela chegada da industrialização. Isso levou ao crescimento das cidades e também à intensificação do comércio. E então a burguesia, percebendo que tinha como conseguir cada vez mais lucro, começou a visar uma unificação, justamente para dar continuidade ao crescimento e desenvolvimento daquela região, não é? Foi aí então que começaram a surgir uma série de batalhas e conflitos para que a Península Itálica se unisse, deixasse de ser deixasse de ser dividida e começasse a se unificar. Foi então que surgiram uma série de iniciativas, como por exemplo a iniciativa de Carlos Alberto, que foi o rei Piente Sardenho, declarou guerra à Áustria em 1848. Vai lembrar que foi o mesmo ano da rebelião na França. Também teve como grande destaque para Vítor Emanuel II do Piemonte e Sardenha, que juntamente com outros setores da sociedade promoveu longas batalhas e conseguiu a unificação em 1860. Ou seja, foi um grande período de luta para se conseguir a unificação, até porque era uma série de países que estavam ao domínio da Península Itálica. Então, em 1860, como eu já falei, a Península Itálica começou a ser conhecida como apenas Itália, o país Itália. Isso nos leva para uma pequena questão contra a Igreja. Como assim? O Papa Pio IX, ele não aceitou a perda dos territórios da Igreja, até porque a Igreja ela tinha território sim na Península Itálica. Então, com a unificação, obviamente, a Igreja acabou perdendo. Então, o Papa Pio ele não reconhecia a unificação da Itália. Porém, esse problema foi resolvido em 1929 com o surgimento do Vaticano, né, que foi dado para a Igreja praticamente, tá bom? Vale lembrar isso aí porque isso aí vai, sei lá, pode cair em alguma questão ou algo parecido. Isso nos leva para a unificação da Alemanha. Essa unificação começou mais ou menos do mesmo jeito que a unificação da Península Itálica, ou então da Itália, né, porque naquela época já era país. Ok, então, vamos lá.
A Alemanha, assim como a Itália, não era exatamente um país, era apenas um conjunto de outros estados independentes entre si. Tanto é que não era chamado de Alemanha, era chamado de Confederação Germânica, que era liderada principalmente pela Prússia e pela Áustria. Como é que eram esses estados? Esses estados eram 39 e eles eram independentes e diversificados, assim como eu já tinha falado antes. E alguns eram pobres, outros ricos, outros agrícolas. Então o que aconteceu? Começaram a surgir ideias para a unificação destes estados. E como é que aconteceu? O que foi aquilo que gerou o pontapé inicial para o surgimento dessa unificação? O pontapé inicial foi quando começaram a surgir o objetivo de eliminar os impostos alfandegários que a Confederação Germânica estava sofrendo. Então começou a ter aquele princípio de unificação. Com isso, com essa ideia de unificação, começaram a surgir uma série de guerras contra este movimento revolucionário, como nós podemos dizer. Entre elas, tiveram várias vitórias da Prússia. E vale lembrar que a Prússia ela necessariamente estava querendo que a Alemanha se tornasse um país. Então, como consequência dessas guerras, a Alemanha acabou ganhando e acabou sendo considerada país. Ou seja, o país, a Alemanha, surgiu. Isso nos leva para a Comuna de Paris. A Comuna de Paris está totalmente fora do assunto de união da Itália ou então da Alemanha. É apenas outro conteúdo, tá bom? Por favor, não confunda um com o outro. Essa comuna ela aconteceu mais ou menos em 1870, depois da guerra contra a Prússia que eu havia falado antes, que a França estava dentro, ela estava do lado contra a Prússia. E com a prisão do imperador Napoleão III, que é aquele imperador que eu havia falado antigamente sobre a rebelião de 48, lembra? Ou seja, a França entrou em guerra contra a Prússia para a unificação da Alemanha e Napoleão III acabou perdendo, então ele foi preso. E nessa que ele foi preso, o exército alemão instalou-se novamente a república na França, ou seja, a terceira república já. Então assumiu o poder uma pessoa chamada Louis Adolphe Thiers, não sei se eu pronunciei certo, mas tudo bem. Foi o presidente da República de 1871 a 1873. Foi mais ou menos nesse período que os franceses começaram a sofrer mais uma vez uma crise. Não necessariamente uma crise econômica, mas sim uma crise que envolvia a miséria, a fome e etc. Ou seja, mais ou menos o motivo genérico das crises, não é? Foi aí então que essas pessoas reunidas, que estavam passando fome, esse tipo de coisa, essas pessoas reunidas começaram uma nova revolução, começaram a fazer um novo governo. E para isso eles tomaram a cidade de Paris, em março de 1871. Foi então que foi instaurado o novo governo popular, denominado Comuna de Paris. Tá bom? Governo popular, vale lembrar isso. Ok, gente, eu vou com a videoaula apenas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se ela foi útil para vocês, coloquem gostei aí em cima. Se não foi, não precisa avaliar. Eu peço desculpa por as videoaulas estarem ficando cada vez mais curtas e pequenas, mas eu acho que 41 minutos de videoaula ninguém vai ver. Até porque eu fiz um vídeo de história, vocês podem procurar depois, que era sobre todo o conteúdo do provão do trimestre passado. E neste conteúdo deu 41 minutos de vídeo e tem só 126 visualizações, ou seja, é pouco comparado a outros vídeos que são relativamente pequenos. Então eu estou fazendo videoaulas mais curtas que envolvem um pouquinho mais o conteúdo. Eu vou colocar uma enquete aí embaixo com as duas opções, umas videoaulas curtas, videoaulas grandes, tá bom? Por favor, não precisa se inscrever nem nada, é só marcar isso, clica aí rapidão, 2 cliques vocês já me ajudam pra caramba, tá bom? Com a ideia de vocês. Então eu vou começar a seguir as videoaulas desse jeito, tá? Por enquanto até curtas, até mais ou menos uma semana da enquete, por aí, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Gostei, se inscreva se vocês gostaram, valeu, falou e até mais. E também perdoem alguns erros, corrigem se eu falei alguma coisa errada aí, valeu, falou e até mais.